pessoa, o mundo pecador tem grande sorte boa, a nova se nos dá, e quão alegre soa, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta a terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. A noite já passou, agora já raiou, o negro e denso véu de tudo se rasgou, dos montes através o brado ressoou, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta a terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. Nasceu o Rei da Paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta a terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. Povos exultai, nações ao jubilai, esfinda toda dor, jamais se dá mais. A Virgem deu a luz, a Deus glorificai, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta a terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor.
Estamos aqui para a nossa celebração de Natal. Esse é o domingo que antecede a data onde nós celebramos o nascimento de Jesus. E faltam apenas 4 dias para essa noite onde as famílias se reúnem para celebrar essa data tão importante para nós cristãos. Uma noite que antecede o dia que nós escolhemos para nos lembrar do nascimento daquele que veio nos salvar. Esse ano talvez seja um pouco diferente. Muitas pessoas não celebrarão o Natal exatamente da mesma forma como antes. Seja porque talvez você não vai poder reunir toda a sua família, talvez até mesmo porque você perdeu algum ente querido durante esse ano tão difícil que a gente teve. Mas o que eu gostaria de falar para você que está nos assistindo é que, independente da forma e do contexto que você vai celebrar o Natal esse ano, o mais importante é você não perder o significado dessa data. A nossa cultura, ela, de alguma forma, tenta roubar o significado do Natal. A nossa cultura de consumo, de alguma forma, coloca o nascimento de Jesus como algo secundário, diante do contexto tão lucrativo que essa data se tornou. É uma época onde as pessoas trocam presentes, onde o comércio lucra, fatura muito. Até mesmo para um ano tão difícil como esse, essa data ela é vista para muitos empreendedores, muitos lojistas, como a salvação de um ano muito difícil. O hábito da troca de presentes, também forçado pelo fato de que muitas pessoas têm o privilégio de receber o 13º salário nessa época, coloca ainda mais pessoas na rua buscando um presente, buscando presentear seus familiares e seus amigos. Por conta de todo esse contexto, para muitas pessoas Jesus de fato é colocado um pouco de lado. Outros símbolos acabam ganhando até mesmo mais destaque, como o próprio Papai Noel. Por isso nós precisamos entender que o Senhor, que Deus, Ele está preocupado com o propósito de todas as coisas que nós fazemos. Eu não estou te dizendo que dar presentes, trocar presentes nessa época do ano seja algo ruim. Pelo contrário, se você tem o privilégio de poder fazer isso, faça isso para a glória de Deus, para poder, de alguma forma, ser generoso com as pessoas que você ama. Mas o mais importante é que, mesmo que você celebre presenteando as pessoas, mesmo que você tenha essa oportunidade de festejar, de se reunir nessa data, nunca perca o verdadeiro significado do Natal. E no meio dessa cortina de fumaça que o consumismo, durante o período do Natal, de alguma forma joga, o fato é que, de alguma forma, Jesus Cristo ele é lembrado nesse período. Em uma cultura tão secularizada, talvez seja essa data do ano, o período do ano, que mais se fala de Jesus. Ou talvez a única época onde a sociedade, de alguma forma, se lembre que Jesus existe. Mesmo que a compreensão sobre quem é Jesus, ela seja distorcida ou talvez incompleta. O fato é que o nascimento de Jesus é um momento marcante e crucial no plano de salvação que Deus estabeleceu para o homem perdido. Por isso eu gostaria de ler com vocês, nessa noite, Mateus 2, no capítulo 2, do versículo 1 ao 23, a narrativa do nascimento de Jesus. E eu gostaria de meditar com vocês sobre como você reage diante do nascimento de Jesus. Mateus 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo.
E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de alguma forma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. E então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por um outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, e Raquel, que chora pelos seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho para José no Egito e disse: levantem-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, foi para a terra de Israel, mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Pai, nós te louvamos pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nela nós compreendemos a história da redenção. E o nascimento do seu filho é um fato importante nessa história. Te agradecemos porque um dia seu filho se esvaziou de toda a sua glória e se fez gente como nós, pisando nesse mesmo solo, para viver a vida perfeita que eu e cada ser humano foi incapaz de viver, é incapaz de viver. Mas te louvamos também porque um dia Jesus Cristo morreu e ressuscitou, trazendo para nós a esperança da vida eterna. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. O nascimento de Jesus ele foi planejado desde a eternidade. O nascimento de Jesus é o cumprimento do que foi prometido desde o Gênesis, que nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. A noite do nascimento de Jesus é a concretização de tudo aquilo que até então estava preparado através da história do povo de Israel. O nascimento de Jesus ele é milagroso e surpreendente demais, do início ao fim. Antes, o Senhor envia a Nazaré um anjo para falar a Maria. Fala para Maria que ela seria a mãe, ela daria a luz ao Messias. E avisa para a sua prima Isabel, que também estava grávida, sobre o nascimento de Jesus. Maria, jovem demais para engravidar, e sua prima Isabel, velha demais para engravidar. Então o nascimento de Jesus é surpreendente desde a sua concepção.
José e Maria viviam em Nazaré, uma cidade que não possuía uma fama muito boa naquela época. Mas a profecia dizia que o Messias nasceria em Belém. E José e Maria estavam em Nazaré. Então o imperador daquela época decide fazer um recenseamento, onde as pessoas deveriam retornar para a sua terra de origem nesse período, mesmo que temporariamente. José volta até a sua terra de origem da sua família. Ele poderia ir até Belém sozinho, mas só que ele leva Maria consigo, porque se ele fosse para lá e deixasse Maria sozinha em Nazaré, ela poderia ser acusada de adultério, porque eles ainda estavam noivos, ainda não eram casados, e ela poderia ser condenada à morte por apedrejamento. José tira sua noiva daquele ambiente de críticas. Mas ao chegar lá, por conta do recenseamento, a cidade estava lotada, muitas pessoas estavam retornando até Belém para fazer esse cadastro. E por conta disso, nenhum local, nenhum hotel, nenhuma pousada estava disponível, nenhum hotel, nenhuma pousada tinha vaga para abrigar a família de José. E então Jesus nasce numa estrebaria, num curral, porque foi o único local disponível que eles encontraram para passar aquela noite. Mas isso também tinha um propósito. Ele nasce ali naquele local, porque o seu primeiro berço era o local onde o gado se alimentava. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que a estrebaria é um local apropriado para um cordeiro nascer. Naquele momento, nasce o Cordeiro de Deus que morreria em nosso lugar. Deus entra na história como Jesus, o Cordeiro de Deus. Nesse momento, Deus se faz homem. Apesar de todo o seu poder, de toda a sua glória, ele assume a forma humana. Ele entra na história de forma simples, nascendo em um estábulo, onde o seu primeiro berço é o recipiente onde o gado se alimentava. Mas nesse momento, naquele ambiente simples, os anjos celebravam no céu. E as pessoas reagem de forma diferente diante desse fato. As pessoas daquela época têm diferentes reações diante da noite de Natal. E essas reações diferentes, elas acontecem porque Jesus foi a pessoa mais paradoxal da história. Jesus é amado por uns e odiado por outros. Até hoje, ele é adorado e amado por muitos, mas também é odiado e repudiado por muitos. E sabe por que Jesus, ele é odiado até hoje? Só há uma explicação. Jesus, ele é odiado até hoje porque ele está vivo. Porque ninguém odeia por tanto tempo alguém que está morto. Odeiam e repudiam Jesus porque ele está vivo. E por ele estar vivo, nós celebramos o seu nascimento. Porque ele está vivo também entre nós. Ele está vivo entre nós, em nós e acima de nós. Esse rei que está vivo, ele causou pelo menos 3 tipos de reações na humanidade. E essas 3 reações causadas na humanidade daquela época, na época do seu nascimento, são as mesmas reações que nós vemos até hoje, pelo fato que ele vive. E a primeira reação que eu gostaria de ver aqui é a reação de repúdio. A reação de repúdio e hostilidade em relação a Jesus, no seu nascimento, ela é representada na figura de Herodes, o imperador daquela época. Herodes, que o Evangelho se refere como grande, o rei de toda aquela região, era um homem que, apesar de muitas conquistas políticas positivas, ele era um homem obcecado pelo poder. Um homem que casou 9 vezes e não media esforços para matar qualquer um que ameaçasse o seu poder. Ele matou 45 pessoas que tinham o potencial para ser rei, forjou acusações falsas aos seus familiares, ou melhor, aos familiares de sua esposa.
para matá-los, porque ele achava que esses familiares de sua esposa poderiam tomar o seu poder em algum momento. Nomeou, a pedido da sua sogra, um sobrinho como sacerdote, e por causa de ciúmes, da popularidade desse jovem, também o matou. Depois matou a sogra, que ficou atônita com o assassinato do seu sobrinho. Viajou a Roma e, com medo da sua esposa o trair, também a matou. Matou alguns de seus filhos, que também julgava como ameaça para tomar o seu lugar. Olhando para a perversidade de Herodes, nós conseguimos entender por que ele era tão hostil a Jesus. Porque Jesus era uma ameaça para o seu reinado. Ele ficou atormentado quando soube do alarde em Jerusalém, sabendo do nascimento de um menino que tinha a promessa de ser o rei. E isso abalaria o seu poder. Por isso, Herodes convoca os sacerdotes, depois chama secretamente os magos e trama um plano na sua mente para matar Jesus. Ele calcula a idade que Jesus teria e baixa um decreto que mataria todos os meninos de 2 anos para baixo. Alguém como Herodes, capaz de matar sua própria família, estava furioso e ele não mede as consequências para cumprir esse seu plano. Aqueles que perseguem Jesus não terminam bem. Assim foi com Herodes. Ele morre e não consegue matar o Filho de Deus. Assim acontece com todo aquele que de alguma forma reage, que repudia Jesus Cristo. Todos aqueles que repudiam Jesus como Filho de Deus têm como consequência a morte. É fato que todos nós que não vivenciarmos a vinda, o retorno do Filho de Deus, a segunda vinda de Jesus Cristo, passaremos, de fato, pela morte física. E não é dessa morte que eu estou falando, que enfrentarão aqueles que repudiam o Filho de Deus. Mas estou falando da morte eterna. Porque esses que repudiam Jesus Cristo estão mortos espiritualmente. Aqueles que repudiam Jesus Cristo enquanto vivem, morrerão eternamente. Mas aqueles também que vivem de forma indiferente a Jesus. São aqueles que não repudiam explicitamente o Filho de Deus, mas de alguma forma são indiferentes a Ele. E a indiferença a Jesus pode ser exemplificada aqui no texto que narra o seu nascimento sobre 2 grupos. O primeiro deles são os saduceus, que eram os sacerdotes. Eles comandavam a política, eles conheciam as Escrituras, mas eles eram liberais. Eles não acreditavam na inspiração bíblica. Eles existiam naquela época, eles conheciam friamente, mas viviam uma vida completamente libertina. Só que também existia um outro grupo, os escribas, que eram os fariseus. Eram teólogos conservadores que tinham conhecimento profundo na Bíblia, eram religiosos zelosos, rigorosos, ortodoxos, mas eles não adoravam. Eram pessoas frias. Eram pessoas que observavam com muito rigor a sua moral, mas não adoravam com integridade o Filho de Deus. Esses 2 grupos, que aparentemente tinham uma espiritualidade oposta, na verdade, eram 2 lados de uma mesma moeda. Eram 2 grupos que, de alguma forma, confiavam na sua justiça própria para a sua justificação. Confiavam no seu esforço próprio como meio de redenção. Mas esse grupo, que era indiferente a Jesus, esse grupo que não confiava nos méritos de Cristo, que não depositavam sua esperança no Filho de Deus que havia nascido, eles tinham um destino igual daqueles que repudiam o Mestre. E nós vemos nos dias de hoje esses 2 grupos representados sobre aqueles que vivem uma vida licenciosa,
ignorando o fato de que Jesus veio e confiam nas obras de suas mãos como meio de uma redenção. Denunciam a hipocrisia daqueles que são legalistas, moralistas, mas não reconhecem a sua própria pecaminosidade. Da mesma forma, aqueles que acreditam que através do seu esforço moral e religioso obterão salvação. Esses dois grupos, por mais que eles pareçam grupos opostos, na raiz são grupos que confiam na sua própria justiça e estão destinados ao mesmo fim que aqueles que repudiam Jesus. A indiferença também é uma forma de repudiar o Mestre. Mas há um terceiro grupo, há uma terceira reação diante do nascimento de Jesus, que é a reação de adoração. Essa é a terceira reação diante do fato de que Jesus nasceu. E essa reação ela é representada por aqueles magos. A tradição até diz que eram 3 reis magos, mas a Bíblia diz apenas que eram magos, e eram alguns. Nós não sabemos exatamente a quantidade. Mas o que nós sabemos é que esses homens, eles não faziam parte da tradição judaica, eram gentios, não tinham a Bíblia, não conheciam os profetas, não frequentavam os templos, as sinagogas, não conheciam o ensino da palavra, nada que os escribas e os sacerdotes tinham. Esse outro grupo, indiferente a Jesus, eles possuíam isso tudo, as escrituras, os templos, a Bíblia, os profetas, o ensino da palavra, e ainda assim foram indiferentes. Porém, esses homens, gentios, não possuíam nada disso. Então, o Senhor, que é soberano, que é o dono da salvação, ele pega o que eles tinham. O que aqueles homens tinham? Esses magos, eles estudavam apenas os astros. E dá, através disso, um sinal. A estrela os leva primeiramente a Jerusalém, porque apesar da maneira que Deus usou a estrela, a forma como se conhece Jesus sempre é pelas Escrituras. Deus pode usar meios diversos, mas o conhecimento sempre se dará através das Escrituras sagradas. Eles tinham que passar por Jerusalém. E ao passar por Jerusalém, eles ouvem a profecia. A estrela foi apenas um sinal, mas a revelação vem através da profecia. Só podemos conhecer Jesus através das Escrituras, que é a profecia revelada. Esses homens estavam celebrando o nascimento de Jesus, estavam adorando a Cristo, porque eles tiveram a experiência da revelação de que aquele menino era o Filho de Deus. Então, quando nós olhamos para essas 3 reações que a humanidade tem diante do fato que Jesus vive, essas reações representadas no seu nascimento, que estão presentes até os dias de hoje, nós vamos analisar o seguinte: talvez tenham pessoas que estejam me assistindo nesse momento que de fato não repudiem Jesus, mas ao mesmo tempo nós vemos isso em muitos contextos, onde Jesus é odiado. O que eu quero te dizer é que talvez você não seja uma pessoa que repudia Cristo, mas você sente o repúdio de muitos pelo fato de ser cristão. Há uma razão para isso, porque quando as pessoas odeiam os cristãos, não é o cristão que elas odeiam, mas o Cristo dos cristãos. Quando perseguem a igreja, não é a igreja instituição que elas perseguem, mas Jesus, que é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ainda hoje, o fato de Jesus estar vivo é motivo para o ódio, o repúdio e a perseguição. Isso se dá através da perseguição do seu corpo. Isso explica a perseguição da igreja ainda em dias atuais. Quando nós olhamos para o seu nascimento, nós entendemos por que Jesus Cristo é perseguido até os dias de hoje. Mas talvez eu esteja falando para pessoas aqui
que não são perseguidores de Jesus. Até mesmo por você ter buscado assistir esse vídeo, você não é talvez alguém que repudia Jesus, mas você pode ser alguém como aqueles sacerdotes e aqueles escribas, como os sacerdotes liberais, que até conhecem a Bíblia, mas acreditam apenas em um Jesus histórico, que veio fazer o bem e trazer uma mensagem de paz, mas não acredita que ele hoje ainda realiza milagres, que ele tem poder e que ele é o Senhor das nossas vidas, que relativiza seus valores morais e vive uma vida fora do comando de Cristo, fora do seu senhorio, uma vida sem compromisso com a igreja, que assim como aqueles que perseguem Jesus hoje e perseguem os cristãos e a igreja, aqueles que são indiferentes a Jesus são indiferentes à igreja de Cristo e indiferentes a outros cristãos. Se comprometer com Jesus é se comprometer também com o seu corpo. Talvez a sua indiferença esteja no seu senso de justiça própria, assim como os escribas fariseus, que zelavam pela moral, que conheciam a palavra de Deus, mas achavam que pelo seu rigor e pela sua obediência seriam justificados. Esse grupo também me faz pensar a respeito daqueles que até mesmo demonizam o Natal tentando encontrar origens pagãs para essa data. Estão mais preocupados em querer fundamentar a origem de uma data do calendário do que celebrar e refletir o fato de que Jesus nasceu e de que essa talvez seja a melhor oportunidade para se pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem. Pessoas que talvez se preocupam mais com o conhecimento teórico das coisas do que a experiência com o Filho de Deus. Essas pessoas do passado, que podemos ver representadas nos dias de hoje, eram pessoas moralistas, mas de alguma forma eram indiferentes a Jesus porque confiavam mais na sua moral do que na graça de Deus. Confiavam mais na sua justiça própria do que na obra de Jesus como seu próprio Salvador. O interessante é que essas pessoas que foram indiferentes no nascimento de Jesus, se tornaram os seus maiores inimigos durante o seu ministério. Quando somos indiferentes a Jesus, mesmo conhecendo, inevitavelmente, nós nos tornamos seus inimigos. Nós nos tornamos um tropeço quando minimizamos quem Jesus foi, ou através de um moralismo restringindo a ação da graça de Deus àqueles que julgamos piores do que nós. São duas formas de sermos inimigos da obra de Deus. Então o que precisamos é ser como aqueles magos que eram antes de ver a estrela. Pessoas totalmente separadas de Deus, cegas. Elas eram cegas para a obra que Deus realizaria através de Jesus. Mas a partir do momento que Deus lhe dá um sinal e se revela pela profecia de que Cristo viria, eles se prostram e o adoram. Aqueles magos que antes eram perdidos, completamente separados do povo de Deus, do povo de Israel, do povo da aliança, quando eles recebem um sinal e conhecem a profecia, eles se rendem em louvor e adoração ao Rei dos Reis e entregam presentes a Jesus Cristo. E esses 3 presentes apontam para os 3 ofícios de Jesus, que é profeta, sacerdote e rei. Eles entregam ouro, representando o reinado de Cristo. O ouro era um presente típico para reis, mas eles também entregam incenso, que era um artefato aromático usado na época pelos sacerdotes. E quando se entregava incenso, nós entendemos que ali estava o sumo sacerdote, que seria o sacrifício perfeito para aquelas pessoas, para aqueles magos e também para nós.
E eles também entregam um terceiro presente, que é a mirra, que era um perfume, usado naquela época, inclusive, para embalsamento de pessoas que morriam. E isso apontava que aquele era o profeta que morreria e ressuscitaria para nos dar a vida eterna. Aqueles 3 presentes eram mais do que simplesmente 3 objetos que possuíam algum valor. Eram 3 objetos que apontavam para aquele que veio para ser o nosso rei, o nosso profeta e o nosso sumo sacerdote. Não tem como ser indiferente a Jesus. A única reação digna que temos diante do fato que Jesus nasceu é reconhecê-lo como rei, profeta e sacerdote e se render em adoração a ele. Aqueles homens, aqueles magos, gentios, eles adoraram e mudaram. Diante do fato de que Jesus vive, como você tem reagido a isso? Se você não o adora e não foi transformado, talvez você esteja repudiando ou sendo indiferente ao nascimento do Rei dos Reis. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, porque Jesus Cristo nasceu. Obrigado, Senhor Deus, porque nessa semana nós podemos celebrar esse fato. Celebrar o dia em que Jesus Cristo veio ao mundo e dividiu a história. Veio ao mundo para ser o sacrifício perfeito, aquele que nos reconciliaria de volta contigo. Por isso eu te peço, se há pessoas que estão assistindo essa mensagem, que até o dia de hoje apenas celebravam o Natal como um momento de troca de presentes e mesa farta, que essas pessoas possam compreender que o nascimento do seu filho mudou a história e se renderem à adoração a Ele, reconhecendo como profeta, sacerdote e rei, nos dá uma nova esperança, a esperança da vida eterna. Por isso eu te peço que o Senhor faça a obra na vida dessas pessoas. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu queria, antes de encerrar, desejar a você um Feliz Natal. Desejar a você que está na sua casa nesse momento, que nessa semana vai ter o privilégio de sentar à mesa com seus familiares, mas desejar um Feliz Natal também a você, que talvez esteja vivendo dias difíceis, que talvez nesse ano está sendo privado de se reunir à mesa com seus familiares ou com alguns de seus familiares. Eu queria dizer que a mensagem do Natal é a mensagem de esperança, é a mensagem do Cristo, daquele que está entre nós, mas que também está em nós e acima de nós. É aquele que reina absolutamente, apesar de todas as circunstâncias. Feliz Natal, que o Senhor Jesus ele possa reinar na sua vida e na vida da sua família. Que Deus te abençoe e até semana que vem.